Olá, pecadores! Pecadores CCBistas, pecadores da Congregação Cristã no Brasil. Você está no canal do Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. Olha aqui, ó. Viu o pastor criticando a Congregação Cristã no Brasil? Tudo o que ele fala, eu já falei aqui, em muitas coisas. Que de conter a palavra, que o ministério fala de conter a palavra e não é a palavra, lá do negócio lá do estatuto, que está no estatuto, que é um erro mesmo, porque você não pode dizer que a palavra contém, passa a impressão que algumas coisas algumas coisas não é. Isso é um erro, sabe? Um erro fundamental. No mais ele falou um monte de bobagem e no fim foi vender o peixe dele para os otários comprar, né? Porque ele mesmo fala que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, como se diz por aí, de capa a capa. Aí no fim ele quer vender livro. Ora, se a Bíblia é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, por que você precisa de livro? Você precisa de um livro? Você precisa de um livro? Não um livro de um religioso. Um pastor aí, um teólogo aí, escreve um livro e vende para você. Vai passar conhecimento para você? Não vai nada, é blá blá blá, rapaz, não serve para nada. Teólogo, teologia cristã, teologia, serve pra nada, rapaz. Você comprar um livro de um teólogo aí, de um pastor que escreve serve pra porcaria nenhuma. Você pode ler um livro de história, se o historiador tem base fundamentada em arqueologia, em tudo. Porque um bom, por exemplo, você lê o livro do historiador Heródoto, Joséfo. Então porque o José foi um judeu que ele jogou dos dois lados. Ele lutou pelos judeus quando os judeus começaram a se rebelar contra o Império Romano. Então José era um judeu. Aí ele general, comandante de tropa. O José foi um historiador. Então ele lutou contra os romanos na rebelião que teve lá, não sei certo, aí foi nos anos 30, 40, 50, aquelas quebradas lá. Então José foi um historiador, comandante militar, ele era judeu nato, ele lutou contra os romanos na rebelião. Depois ele passou para o outro lado, lutou a favor dos romanos contra os judeus, porque ele lutou, mas ele não concordava com a rebelião romana, com a rebelião dos judeus, porque ele tinha certeza, o exército romano era muito mais poderoso. Então ele foi um historiador e então ele escreveu ali o que se passou do lado dos judeus, as negociações, a rebelião, a vivência, como os judeus se armaram, e passou para o outro lado romano, como o romano fazia. Então é um historiador que ele viveu. Então você pode acreditar em muita coisa que os judeus fizeram, como é a cabeça do judeu. Então, Heródoto, um historiador, Xenofonte, um historiador grego, que escreveu as crônicas, relatou Xenofonte foi comandante de tropa, general de tropa grega. Então, ele escreveu os acontecimentos na guerra ali, dos gregos contra grego e dos gregos contra os persas. Então, esse tipo de leitura vale a pena você ler, mas você lê um livro de um pastor, teólogo idiota, de um pastor de uma igreja aí, sem noção, serve pra nada, rapaz. É pura coisa dele. Aí o cara critica a CCB, aí no final vai vender livro. Aí ex-CCBistas vai comprar um livro de um cara desse. Fica duplamente CCBista. Ou seja, era da CCB, era um CCBista. Aí virou crítico CCB, aí compra um livro de um pastor. É duplo CCBista. Sem noção.
Aí ele critica, faz uma crítica aqui que todo mundo já fez. Nada de novo. Aí ele fala aqui que milhares de pessoas saíram da CCB. Ora, isso é normal, rapaz. Se você for pegar a estatística da CCB, se você for pegar... Muita gente sai da CCB, pouca gente que sai da CCB vai para outra igreja. Pouca gente. Não é muito não, é pouca gente. O quê? 10%. Eu aposto em de 10% das pessoas que saem da CCB, ele procura outra igreja. Porque a maioria não vai para lugar nenhum. Muita gente que sai das outras igrejas vai para a CCB. Vai para a CCB. Porque quando ela chega na CCB, ela vê aquela organização, ela se sente maravilhada. Se sente maravilhada. Ela começa a ficar um pouco decepcionada. Agora, ela está um pouco mais decepcionada porque ela está vendo que estão forçando a barra na coleta. Mas 20 anos atrás, 30 anos atrás, 25, a pessoa saía das outras igrejas e entrava na congregação, ela ficava maravilhada. Porque tinha culto que não falava de dinheiro, que eu já falei aqui. Não falava. Sabe? Não falava. A infinita maioria, as pessoas, quando saem das outras igrejas, ela vai para a congregação. Mas a porcentagem das pessoas que saem da congregação para ir para outras igrejas é bem pouquinho. Aí ele fala que milhares estão saindo. Que milhares mil é um, 2 é milhares, 3 é milhares. Sabe? Em proporção, tá normal, o fluxo assim mesmo. Mas aí ele tem essa base, porque olhando pelos críticos aqui, aí ele faz essa base. É um tonto, quer dizer nada, rapaz. Sem noção. Sem noção. Aqui, ó. Tá falando assim como se fosse assim uma evacuação total. É nada, rapaz. Ah, tá. E a igreja evangélica ensina o que é doutrina. Nem sabe o que é doutrina, rapaz. Ninguém ensina. Atualmente, ninguém está ensinando o que é doutrina. Doutrina desses caras é ficar regeneração, doutrina. Que doutrina que a igreja evangélica? Eu frequentei a igreja evangélica, rapaz, um tempo. Fui em umas 4. Que doutrina? Lá só vende CD, lá vende alguma coisa, você leva alguma coisa para casa, deixa a oferta, lá faz blá 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 e puxa saco de Cristo, como a congregação também está fazendo. Mas que doutrina que o evangélico tem? O evangélico só sabe dizer, Deus te ama, Deus te ama, vou orar por você, jejum e oração. Só jejum e oração que o evangélico sabe fazer. É louvor. Quem você vai numa igreja evangélica que tem lá? Tem um cara lá, cantor, vendendo CD, vai em outra igreja, cobra para tocar, cobra para pregar, fica puxando o saco de Cristo. O que tem? Que doutrina? E aqui, o que ele doutrina falou aqui de doutrina? No final, vender um livro. Porque o evangélico só sabe vender livro, louvor. Que doutrina que o evangélico sabe? O evangelho encontra com a pessoa do mundo, Deus te ama, Jesus te ama, vou orar por você. Você sabe falar isso. Que doutrina o quê, pai? Você sabe o que é doutrina?
Se perguntar para ela sobre os autores das escrituras, que interessa isso? Quer saber da vida de Pedro, de Paulo? O que eles comiam, o que eles bebiam, se era casado, se era solteiro, de onde eles eram? Da vinda de Lucas, Mateus, que interessa isso? Isso é conhecimento bíblico? Isso não é conhecimento bíblico, rapaz. Que um evangélico sabe disso, grande coisona ele saber quem foi Mateus. Ah, Mateus nasceu em tal e tal, Mateus... Que interessa isso? Isso é conhecimento. Desde quando isso é conhecimento? Isso é fofoca, rapaz. Isso é conhecimento bíblico? Aonde que isso é conhecimento bíblico? Vai, caga mato. Cartas paulinas. A teologia assim, né? Teologia fica inventando essas modas. Cartas paulinas. Cristo. Como é que é? Cristo egocêntrico, cêntrico. Só palavras de teologia. Serve pra merda nenhuma isso. Cartas paulinas. Seita. Congregação cristã no Brasil, uma seita. E por essa ótica, e a igreja dele não é. O cara vai para a faculdade de teologia, se forma pastor, pega uns reais, aluga um salãozinho lá, põe uma placa, põe um púlpito, pega umas cadeiras e lá vai blá 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 blá. O que é isso? O que é isso? Ou às vezes ele saiu de uma igreja grande, tipo a Universal, as igrejas grandes aí. Aí ele saiu de lá, aí fez esse procedimento, montou um salãozinho lá e fez isso aí. O que é isso aí? Agora vem querer acusar a congregação de seita. Ah, vai a merda, rapaz. Seminários. Para que merda serve um seminário? Sabe para que serve? Para o cara lá que fez o seminário e os organizadores lá faturar. Fatura com ingresso, fatura com a venda de livro, fatura com venda de CD. Serve para isso. Você serve para quê? Para você? Hã? Não, vou botar aqui. Lá, você lê ele quer. Ele está dizendo que na CCB não é estimulado a ler livro de autores cristãos. Para que serve você ler um livro de autores cristãos? Seminário, para que serve seminário? Fazer curso na internet, para quê? Sabe por quê? Porque quem que ganha? Porque pastores ficam fazendo curso na internet, seminário. Porque quem ganha? Ele que está fazendo. Aí ele vende livro, ele organiza um seminário lá, cobra ingresso, vende camiseta, você vai todo uniformizado, vende a camiseta, vende tudo. Lê livro, ele vende livro, você vai para o seminário, paga o ingresso. Aí chega lá, é coagido a comprar livro, a comprar CD gospel. Quem que ganha com isso? Ah, rapaz. Aonde foi que o Senhor Jesus Cristo mandou você procurar escola filosófica? Onde está escrito na Escritura, na Bíblia, que o Senhor mandou você procurar uma escola grega para fazer teologia, para fazer filosofia? E lá tinha escola grega de teologia, filosofia. Os próprios judeus era filosófico. Foi daí que Paulo falou que a letra mata. E por que Paulo falou isso? Porque aquele tipo de ensinamento que os judeus davam não salvava a alma.
Não salvava. Por isso que Paulo falou. E o Senhor Jesus, antes de Paulo, falou. Porque, aqui, se você ler aqui na parábola do semeador, você vai ver escrito aqui, ó. Das pessoas que a palavra foi semeada. Mas depois eu vou vir aqui. Peraí. Compreender as Escrituras. As Escrituras, quem dá a compreender a Escritura é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus o Espírito Santo dá a compreender as Escrituras. Mas o Espírito Santo dá a compreender as Escrituras nas coisas primeiro que ele quer que você aprenda. Se você não quiser, ele não dá de conhecer o resto. Eu vou entrar nesse assunto. Olha a chantagem. Olha a chantagem. Ele está dizendo por que não pode, se é. Ele está dizendo o seguinte, ele está fazendo uma chantagem aqui. Então, já que você diz que ama os outros cristãos, por que você não convida nós para ir pregar na sua igreja? Se vocês não são seita, então convida nós. Está fazendo chantagem. Então agora, para dizer que a congregação não é seita, tem que convidar pastores para ir lá pregar. Vai, rapaz, vai caçar sapo. Que você falar o quê? Você não está falando nada com nada aqui. Vai caçar sapo. Quer dizer que a congregação agora tem que provar que não é seita, convidando outros pastores como você para ir pregar lá. Vá procurar o que fazer, rapaz. Procura a sua turma. A congregação cristã no Brasil não tem que provar nada para você, nem para pastor nenhum, nem para dissidente, nem para ex-CCBs. Não tem que provar nada, rapaz. A graça de Deus não tem que provar nada. Fale do que quiser. Pode falar que é seita, pode falar que é... fala o que quiser. Para a congregação cristã no Brasil, a graça de Deus não tem que provar nada. Mas... rapaz, vai caçar sapo. Considera. Não tem que considerar nada. Quer pregar na CCB, é? Aí no fim,
No fim ele fala de... no fim ele fala que é besteira aquele negócio que Paulo lá falou de que a letra mata e o espírito vivifica. Ó, olha aqui, ó. A parábola do semeador. O que significa a parábola do semeador? A profecia do profeta Isaías, que disse: tem ouvidos, ouve, mas não entende. Tem olhos, vê, mas não sabe. Aqui, ó. Tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num bar, e falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Quem foi que saiu a semear? Quem foi que mandou sair? Quem foi que mandou o servo sair a semear? E quando semeava uma parte da semente, quem é a semente? Não é a palavra? Quem é o semeador? Não é o Todo-Poderoso? E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E a outra parte saiu e caiu em pedregais. E bastante... Mas vindo o sol... Depois vai virar. Mas vindo o sol queimou-se. E outra caiu em boa terra. E deu fruto, uma a 100 e outra a 60. Eu vou chegar lá. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que quer dizer quem tem ouvidos para ouvir, ouça? É porque não é uma merda de seminário ou uma merda de um livro de um pastor idiota que escreve lá, ou mesmo você lendo. Se você, mesmo que você tenha ouvido, eu vou voltar lá atrás que eu disse antes. O Espírito Santo, ele chama você, ele chama alguém. Ele quer dar a entender primeiro você buscar o reino dos céus. Se você não quiser, ele fecha o resto. Ele não deixa você entender o resto. Sabe? Porque ele primeiro quer que você entenda o que é buscar o reino dos céus e a sua justiça. E o que é isso? É você juntar tesouro no céu, é você ser uma pessoa caridosa, é você ser uma pessoa de paciência, você não ser brabo, você ser perdoador, ser misericordioso, compassivo, sabe? Não é uma pessoa que pisa no seu pé e você já quer, sabe? Então primeiro ele quer te dar as coisas concernentes à vida eterna. Se você não quiser, você continua com seus ouvidos, mas você não vai ouvir mais. Por quê? Porque ele fecha o seu entendimento. Lembra lá dos discípulos no caminho de Emaús? Aqueles discípulos, eles andaram com o Senhor. Você lembra lá quando Pedro negou o Senhor? Pedro viu milhares de milagres. Pedro não viu muita coisa. Mas por quê? Ali, os ouvidos dele, lembra quando a palavra diz que caiu as escamas nos olhos? É porque estava fechado o entendimento. Tem coisa na Bíblia que você lê, o seu entendimento é fechado. Porque você não tem estrutura, capacidade para suportar se for revelado. Não é seminário, não é um pastorzinho qualquer, ou seja lá quem raio for de pastor, não é seminário, estudo bíblico que vai abrir, cair suas escamas, não. Não é semináriozinho, não. É suas obras. Se você primeiro ele te dá, o Espírito Santo primeiro, quando você é chamado, primeiro ele te dá aquilo de você conhecer o reino do céu, a sua justiça. Se você não quiser, ele fecha. Se você quiser e fazer, ele vai abrindo. Então aqueles discípulos no caminho de Emaús, tinha muita coisa. Ali tem aquelas coisas lá e não entendiam ainda. E olha que estava escrito nos profetas. Tudo estava escrito nos profetas. Tudo está escrito no livro da lei lá, manda Moisés, Josué, os profetas antigos. Mas por que caiu as escamas ali? Caiu que da partir dali eles começaram a entender. Você vê que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e tudo, não estava escrito nos profetas? Mas por que eles não entenderam? Porque estava fechado o entendimento deles. É que nem na parábola aqui. Aqui, ó. Quem tem ouvidos ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja,
Todo mundo tem ouvido. Quem que não tem ouvido? Conhece algum ser humano sem ouvido? Mas aqui está falando no sentido de que os ouvidos que estão abertos e os que estão fechados. Tem gente que lê e ouve, mas não entende, mas não compreende, porque não é digno disso. Então não é seminário que vai abrir isso. Por quê? Porque tem muita gente que lê a Bíblia, mas só quer coisas que não tem nada a ver, que não precisa. Mas as coisas que precisam primeiro, ele não quer. Então quer ver anjo, quer ver revelação, como acha, quer ver um anjo assim pessoalmente, quer ver revelação, quer dizer que, tribulação, que essas besteiras. Selo de promessa, salamanaia, né? Aqui, ó. E acercando dele, os discípulos disseram: por que lhes fala por parábolas? E ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. E o que é mistério do reino do céu? Tem muita gente que acha que mistério do reino do céu é só dormir e ver revelação, ver anjo, ver o céu como é. Blá, blá, blá. Aqui está falando dos mistérios do conhecimento, da santidade, da justiça. Aqui, ó. Porque aquele que tem se dará. Aqui é outra coisa. Aqui, ó. Aí eu vou aqui, ó. Escutai vós a palavra do semeador. Aqui ele traduziu a palavra do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, entendeu? Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo. Se Deus não der a entender esses mistérios, você não aprende em lugar nenhum, rapaz. Tanto faz na congregação como em outra igreja qualquer. Não é semináriozinho, livro de pastor não, que vai fazer você entender. Se as escamas estiverem nos seus olhos, você ouve, mas você não entende. Escutar a voz da palavra do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Você está na CCB, mas você não quis, rejeitou o reino dos céus e a sua justiça, então você sai. Ou você mesmo ficando lá, mas você não entende a palavra do reino. Porque você não quer ser justo. Igreja, qual é a igreja que ensina? O pastor ensina você a ser um justo? A praticar justiça no dia a dia, no seu trabalho, no seu carro, no seu serviço, na sua casa com sua mulher, seus filhos, na sua convivência. Porque ser justo é no dia a dia. Alguém ensina você a ser justo no dia a dia? E a pergunta é, você quer aprender a ser justo no dia a dia? Se alguém não ensina, e se você não quer ser justo no dia a dia, perdoar 70 vezes 7. Se alguém te ofende, você perdoar. Não, você quer isso, quer ouvir isso. Se você não quer ouvir isso, então, meu amigo, as escamas, o Senhor não dá a entender o resto. Porque você só quer publicidade, você só quer blá, blá, blá. Você não quer ser justo. Então, se você não quer ser justo, o Senhor não revela os outros reinos do céu. Você ouve a palavra do reino, mas as escamas estão nos seus olhos, os seus ouvidos estão fechados. Entra por aqui, sai por aqui. Que nem os evangélicos ignorantes também, esse pastor ignorante. Por quê? Aqui, ó. Aí vem o capeta e arrebata, ou seja, leva... lá, então tem igreja lá, lá é só louvorzinho, lá compra um livro, lá é... Como é que diz a música lá do padre Marcelo? Marcelo é a música lá do padre Marcelo Rossi? E dá-lhe glória a Deus, e dá-lhe glória a Deus. As pessoas acham que servir a Deus é só isso, dar glória, aleluia. Mas quer ser justo? Quer aprender a ser justo? Meu amigo, se você não quer ser justo, praticar justiça no dia a dia, na sua família, no seu trabalho, onde você convive, na sua comunidade, sabe, em qualquer lugar, você não quer ser óleo, então Deus não dá de conhecer o resto. Aquele povo lá não estava fechado. Então, ouvia o Senhor Jesus falando, mas não compreendia.
A parábola, a profecia do profeta Isaías. Aqui é. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, foi semeado ao pé do caminho, tá ali, qualquer pastor vem, blá, 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 qualquer dissidente vem, blá, 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 e leva embora. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Ah, glória! Chega na congregação, chega em qualquer igreja. Chega, ouve a palavra e glória, aleluia. Mas quando vem o sacode, tanto o sacode da vida como a perseguição do inimigo, se eu quero, ele logo vaza. Logo vaza. Mas não tem raiz em si mesmo, ou seja, não tem estrutura. Não tem raiz? Não tem estrutura. Porque uma árvore cresce para cima, mas antes dela crescer para cima, ela cresce para baixo primeiro. Então o sujeito ouve a palavra do reino, a palavra de Deus, não tem estrutura, não cria. Então, qualquer coisinha ele sai fora. Porque não tem estrutura. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Chegando a angústia, perseguição, adversidade, ou qualquer outra coisa, outra doutrina, outro, sabe? E, toda igreja é tudo igual. Congregação é só mais um CNPJ. Aí pega e vaza. Porque não tem estrutura. Pedregais. Na pedra, você vai plantar na pedra. Mesmo que ela fique verdinha ali, aquele pezinho de coisa, fique verdinha, mas vir um solzinho ali e já coisa. Aí não tem raiz. Qualquer coisinha arranca. Qualquer ventinho arranca. Qualquer galho seco que cai no árvore arranca. Por quê? Porque vem a angústia e a perseguição por causa da palavra e outras coisas. Por qualquer coisa logo se ofende. Essa igreja aqui é muito... já vaza. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, a preocupação da vida e a vaidade, a cervejinha, a vaidade, isso pode, isso pode, isso pode, isso aqui não sei o quê. A vaidade do mundo, a onda do mundo, ele vai na onda do mundo, ele saiu do mundo, mas ele sente saudade do mundo, o que o mundo faz, a mentira, sabe? Adultério, fornicação, etc. O que o mundo tá, ele se envergonha de ser diferente do mundo e aí vai e volta para o mundo. Esse caiu entre espinhos. Sabe? Os cuidados da vida, a preocupação, o comprar em 5 anos. Uma vida de um servo de Deus é uma vida espartana. Você não pode ficar devendo, não pode dever. Se tem, compra. Se não tem, não compra. Tem que viver ali com a porção que Deus deu. Aí a pessoa não quer viver com a porção de Deus quer entrar no cartão de crédito, um cheque especial, quer pousar de não sei o quê, de que tem, aí Deus não permite isso, não quer fazer as coisas de Deus. Aí volta para o mundo. Os cuidados da vida. Em qualquer igreja. Quem que prega isso? Que prega o que eu estou pregando aqui? É evangélico que faz isso. Evangélico é um idiota como outro qualquer. Evangélico é espinho. Sabe, só tá lá dando glória, aleluia. Isso os católicos também fazem, rapaz. Todo mundo faz isso aí. Vai pra igreja, sabe, católico. Vai pra igreja uma vez por semana, quando vai. Chega lá, dá o dinheirinho dele lá na oferta do padre e dá uns louvorzinhos lá e pronto, vai pra casa. E acha que agradou a Deus. E a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. É um crente infrutífero. Sabe? Crente infrutífero não serve pra nada, rapaz. O cara tá no espinho aqui, plantado nas pedras, não serve pra nada. Não serve pra nada, é infrutífero. Os cuidados da vida e tal, não serve pra nada. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Compreende. Sabe que se salvar por obras,
que você tem que ser justo, que você tem que ser reto, que você tem que andar na retidão, que você tem que ser misericordioso, você tem que ser piedoso, você tem que perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7. Aquele que você tem que suportar a afronta, você tem que suportar a vergonha. Se alguém te ofender, te magoar, você não tem que ser grosso. Em lugar nenhum, na sua casa, com sua família, com sua esposa, no trabalho, em qualquer lugar, no trânsito. Você quer ser assim? Se você não quiser ser assim, os mistérios do reino do céu será fechado para você, rapaz. Você ouve, mas não compreende. Onde é que igreja evangélica ensina isso? Ensina o quê, rapaz? Lá tem ser besta também. Besta, otário. Pensa que doutrina é, sabe? Ficar sabendo de livro, sabendo que foi Mateus, Lucas, os apóstolos, caças como é que é? Paulíneas. Ah, rapaz. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, e o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, Deus chamar um sujeito, ele der 100, 100 por 1, 60, 30. Ou seja, ganha mais do que chamar 100. Um só dá fruto por 100. Um só dá fruto por 100. Então, você não precisa ler livro de teologia, sei que, seminário, isso é besteira, pai. Isso só ganha dinheiro quem faz. Agora, eu critico a CCB porque a CCB não prega isso também. Mas um dia vai pregar. Um dia vai pregar. A Congregação do Brasil um dia vai pregar. Eu prego isso. Sabe? Eu prego isso. Agora, vim de criticar a CCB sem argumento e depois querendo vender livro. Ah, rapaz, é mais um fanfarrão como outro qualquer. E pecadores CCB que saem da CCB porque é sujeito plantado no espinho, no pedregral. Porque ele não quer ser crente. Sabe? Ele batizou na CCB, mas ele foi plantado em espinho, ele ficou à beira do caminho, ele é pedregral, está no espinheiro. Ele foi semeado dentro do espinho, ele é um espinheiro. Porque os cuidados da vida e as coisas aqui, que eu já li aqui, ele não quer ser crente, ele não quer ser justo. Ele não quer ser justo. Então, saiu da CCB e criticar o ministério também critico. Mas você não briga, você não precisa sair. Você pode criticar, fica lá dentro? Não, Deus está vendo as coisas, Deus toma conta do resto. Mas você não precisa sair. Vai culpar a terra por causa dos moradores da terra? A terra tem culpa? O cara saiu da CCB e fica dizendo, você saiu da CCB porque a CCB é isso aqui. Nada, você que tá, a palavra caiu, porque o seu coração é um espinheiro. Que nem na parábola, o seu coração tem pedra. Seu coração na beira do caminho lá, a palavra não achou terreno fértil. Porque você não quis ser terreno fértil. Então vai criticar a CCB? Rapaz. Então não compreende. Aqui, ó. Como purificar, aqui no Salmo 119, como purificará o mancebo o seu caminho? Acento de interrogação. Observando conforme a tua palavra. Palavra de Deus. Observando. Então precisa você fazer estudo seminário, estudo bíblico, ler autor de pastor sem noção cristão por aí? Nada, é observando a palavra. Agora, por que você não compreende? Porque o seu coração está cheio de pedra, o seu coração está cheio de espinho. Seu coração é um caminho, um baldio aí, um caminho. Então a palavra você não quer, a palavra não frutifica. Se a palavra não frutifica, por que o Senhor vai semear? Vai jogar semente fora? Então a culpa não é CCB, a culpa é quem está dentro da CCB. Até mais.